Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar do cálculo de pH e pOH de ácidos e bases fracos. Portanto, o tema de hoje, cálculo de pH e pOH de ácidos e bases fracos. Bom, nós temos aqui este exercício que diz o seguinte: qual é o pH de uma solução? 0,05 molar do ácido fórmico, sabendo que Ka é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Temos aqui alguns dados, então temos que resolver este exercício. Bom, aqui é simples de resolver, mas antes temos que saber que um ácido fraco é aquele que ioniza-se parcialmente, ou seja, parte do ácido se transforma em íons e parte permanece na forma molecular. Então, para que nós possamos calcular o pH de uma solução ácida, em que o ácido, neste caso, é fraco, temos que considerar ou determinar aquela parte da solução que passa para a solução na forma de íons. Então, sempre é importante escrever aqui o equilíbrio de ionização do ácido. Então, temos aqui número 1. Então, o ácido fórmico tem esta fórmula aqui. Então, em solução aquosa, ele se ioniza, estabelece aqui um equilíbrio dinâmico e produz aqui o íon H+ em meio aquoso e também o íon formiado, este íon aqui. Então, neste caso aqui, temos que determinar aquela parte do ácido que se ioniza. Para tal, nós temos que usar uma tabela. Então, neste caso, vamos usar aquela tabela idêntica do equilíbrio molecular. Esta tabelinha aqui. Então, vamos montar a nossa tabela e vamos resolver o exercício. Então, aqui vamos ter o início, a variação da concentração e aqui o equilíbrio. Aqui vamos ter o ácido, os íons H+, neste caso a concentração, aqui concentração, e aqui a concentração dos íons formiado. Então, o início, o que nós temos aqui? A quantidade inicial do ácido é esta aqui, 0,005 molares. Então, vamos ter aqui 0,005 molares. Então, é o início, não existe aqui a concentração dos produtos. Então, aqui 0, aqui 0. Agora, este ácido, quando é colocado na água, parte se ioniza. E qual é a quantidade que se ioniza? Não sabemos. Então, vamos considerar aqui menos X. Então, para os produtos vai ser mais X. Aqui também mais X. Então, no equilíbrio, isto aqui menos isto aqui, 0,005 menos aqui o X. Aqui nos produtos, aqui é reagente, né? Então, nos reagentes é pegar este valor, subtrair isso aqui. Então, temos isso aqui. Então, nos produtos, pegar o que é produto e somar aqui. Então, temos aqui 0 mais X, X, aqui, ficamos com um X. Agora é só escrever a expressão de Kb, na verdade de Ka, né? Já que é um ácido, então a expressão que se escreve é de Ka, por ser um ácido. Se fosse uma base, íamos escrever a expressão de Kb. Então, aqui ficamos com Ka, vai ser igual a quê? Concentração dos produtos, concentração do íon H+, vezes a concentração do íon formiado, dividido aqui pela concentração do próprio ácido. Temos isto aqui. Agora é só substituir esses dados do equilíbrio nessa expressão. Então, ficamos com o quê? Ficamos com Ka vai ser igual a quê? Então, concentração desses íons no equilíbrio é XX. Então, ficamos com X vezes X. E a concentração desta substância no equilíbrio é esta aqui, que é 0,005 menos aqui o X. Então, dando continuidade aqui, ficamos com Ka vai ser igual a quê? Aqui temos x vezes x, isso é x ao quadrado. Então, ficamos aqui com x ao quadrado. Aqui, por ser um ácido fraco, então esse menos x aqui é um valor extremamente pequeno. Então, nós podemos admitir que essa diferença aqui, este valor menos x, é praticamente igual a este valor. Então, podemos descartar aqui o que é esse x. Então, ficamos com o quê? Com 0,005. Então, aqui ficamos com essa expressão. Agora, é só substituir aquilo que nós temos como dado. O valor de Ka já nos dão aqui este valor. Então, vamos substituir. Então, ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 4. Tem que ser igual a x ao quadrado. Dividido aqui por 0,005. Então, x ao quadrado fica o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isto aqui na notação científica fica o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ficamos assim. Então, x
ficamos com o quê? É só para tirar aqui o quadrado, vamos tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de tudo isso aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, x vai ser igual a quê? Raiz quadrada. Este vezes este aqui vai dar o quê? 10, que é o mesmo que dizer 1 vezes 10 elevado a 1. Aqui temos potência com a mesma base, vamos manter a base e vamos somar os expoentes. Então, menos 4 mais menos 3 vai ficar aqui menos 7. Então, ficamos com isto. Então, x vai ser igual a quê? Raiz quadrada. Então, aqui também vamos ter 1 vezes o quê? Potência com a mesma base, mantemos a base, somamos os expoentes, vamos ter aqui menos 6. Então, aqui vamos ter o quê? Que x vai ser igual a quê? Aqui vamos ter raiz quadrada de 1 vezes o quê? Raiz quadrada de 10 elevado a menos 6. Menos 6. Então, x vai ser igual a quê? 1, raiz quadrada de 1 é 1 vezes. Aqui, vamos pegar o índice que é 2 daqui e dividir este valor. Então, vamos ter aqui 10. Então, o 6 aqui dividido por 2 fica 3. Então, aqui ficamos com menos 3. Temos aqui o valor de x, que na tabela é igual à concentração de íons, o que é H+. Então, conclusão. Concentração de íons H+ é igual a x, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, é só agora aplicar a fórmula do pH. Então, pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pH vai ser igual a 3. Já calculamos o pH da solução. Bom, nós podíamos ter resolvido este exercício aqui aplicando uma fórmula diretamente. pH vai ser igual a menos o quê? Logaritmo de quê? Neste caso, da raiz quadrada de Ka vezes a concentração do próprio ácido. Também podíamos ter aplicado diretamente esta fórmula aqui. Então, neste caso, pH vai ser igual a menos log da raiz quadrada. Ka, qual é o valor? Este aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o quê? Concentração do ácido. Temos aquele valor elevado aqui a menos 3. Temos isto aqui. Então, pH vai ser igual a menos o quê? Log. Neste caso, esta operação toda, nós sabemos que o seu resultado final vai ser o quê? Vai ser isto aqui. Então, vamos ter aqui raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui, vamos ter o quê? Que pH vai ser igual a quê? Raiz quadrada disto aqui, nós já sabemos qual é. Menos log, vai ser este valor aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pH vai ser igual a 3. Então, também podemos ter resolvido facilmente assim. E temos aqui o exercício número 2, que diz o seguinte: considera uma solução de hidróxido de amônio, segundo a equação, temos aqui a equação da reação, sabendo que a concentração de hidróxido de amônio é de 0,6 mol por litro e a constante de basicidade 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é o pH desta solução? Então, aqui também vamos proceder praticamente da mesma maneira. É uma base fraca, então temos que escrever o equilíbrio de dissociação da base. Então, número 2, hidróxido de amônio. Temos aqui meio aquoso. Então, meio aquoso produz o íon amônio, meio aquoso, e também o íon OH- é meio aquoso. Aqui também vamos fazer o quê? Montar a nossa tabela. Então, aqui montamos a nossa pequena tabela. Então, vamos montar a nossa tabela. Então, temos aqui a tabela. Aqui ficamos com o início. Aqui a variação da concentração, aqui o equilíbrio. Aqui vamos ter a concentração do íon, neste caso do hidróxido de amônio, concentração do íon amônio, concentração de íon OH-. Então, a quantidade inicial ou a concentração inicial qual é? É esta aqui que nós temos da base, 0,6. E, no caso dos produtos, é 0,0. Então, esta base dissocia-se meio aquoso e produz íons. Quanto se dissocia não sabemos. Então, menos x, aqui mais x, aqui também mais x.
Então, no equilíbrio, 0,6 menos aqui o x. Aqui ficamos com x, aqui com x. É uma base. Vamos escrever a expressão de KB. KB vai ser igual a quê? Concentração dos produtos, concentração do íon amônio, vezes a concentração do íon OH-. Isso aqui pela concentração do hidróxido de amônio. Agora é só substituir. KB, qual é o valor? Temos aqui este valor, então ficamos com 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 igual. Concentração desses íons no equilíbrio é xxx. Então ficamos com x vezes aqui o x. Concentração da base é este aqui, 0,6 menos x. Então, esta aqui é uma base fraca. Então, significa que essa diferença aqui praticamente acaba sendo este valor. Então, descartamos aqui o menos x. Então, ficamos com o quê? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Isso é igual. Isso aqui vai dar x ao quadrado. Aqui ficamos com 0,6. Então, x ao quadrado vai ser o quê? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6. Então, x. Então, é só extrair a raiz quadrada. Vamos ter o quê? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6. Então, x vai ser o quê? Isto aqui, final, isso aqui na notação científica, 18 vezes 10 elevado a menos 5 vezes aqui 6 vezes 10 elevado a menos o quê? A menos 1. Então, ficamos assim. Então, operando isso aqui, ficamos com um x aproximadamente 3,2 vezes 10 elevado a menos aqui o 3. Então, este é o resultado desta operação. Na prática, é só fazer isso na máquina. Então, temos aqui o valor de x. X é igual à concentração de íons hidroxila. Então, podemos dizer que a concentração de íons OH- vai ser igual a x, que é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, é uma base. Primeiro, calcula-se o POH e depois o pH. Então, POH vai ser igual a menos log da concentração de íons OH-. Então, POH vai ser igual a menos o quê? Log deste valor que nós temos aqui. Então, ficamos aqui com o quê? Com 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. E POH vai ser igual a quê? Então, operando tudo isso aqui aproximadamente, nós vamos ter aqui aproximadamente 2,5 como sendo neste caso o POH. Mas também podemos aproveitar para calcular o que? O pH. Como é que nós íamos fazer? Usando a relação pH mais POH igual, neste caso, a 14. Então, neste caso, pH ia ser o quê? 14 menos este valor aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter aqui isto. Então, aqui vamos ter aqui pH vai ser igual aqui aproximadamente 11, aqui o que? 5. Este aqui seria o valor de pH. Então é possível resolver desta maneira. Mas também é possível resolver o mesmo exercício aplicando esta fórmula aqui. Tu podes testar aí. pH vai ser menos o quê? Log da raiz quadrada de KB vezes a concentração da base. Então, pode resolver usando esta fórmula aqui, a de ver que o resultado vai ser o mesmo. E temos aqui o exercício, este exercício aqui, número 3. Então, o que é que diz o exercício número 3? Diz que uma solução aquosa, neste caso, uma solução aquosa de 0,090 molares de um ácido monoprótico fraco apresenta-se 4% o que é ionizado. Qual é o pH desta solução? Opa. Vamos lá resolver este. Então, neste caso aqui, temos um ácido monoprótico fraco. Então, aqui queremos o pH. Temos aqui o grau de ionização, a concentração. Como é que nós vamos fazer? Então, sempre que nós tivermos um ácido monoprótico, a concentração e o grau de ionização, é simples calcular o pH. Então, vamos lá. 3. Vamos ter o quê? Os dados que nós temos aqui, quais são?
é concentração, neste caso do ácido, 0,090 molares, grau de ionização, 4%. Recordando que nós não podemos usar o valor em percentagem, dividindo isso aqui por 100%, ficamos aqui com 0,04. Então, neste caso, o ácido é monoprótico. Então, queremos o pH, temos que determinar o quê? A concentração de íons H+. Então, concentração de íons H+, dá-se por esta fórmula aqui, molaridade vezes alfa. Atenção que não pode ser ao quadrado, tal como no grau de ionização, constante de ionização e concentração. Então, não só vamos usar o quadrado quando quisermos calcular o quê? A constante de ionização, usando esta fórmula aqui. Só quando quisermos calcular a constante de ionização é que o alfa está ao quadrado. Mas quando quisermos calcular a concentração de íons H+, ou íons OH-, o alfa não tem aqui o quadrado. Então, preste atenção. Não vamos usar esta fórmula aqui, mas sim vamos usar esta. Então, concentração de íons H+ vai ser igual a quê? Concentração do ácido é esta. 0,090 vezes o quê? Alfa, 0,04. Então, vamos ter o quê? Concentração de íons aqui H+. Operando isso aqui, vamos ter aqui 3,6 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Temos aqui a concentração de íons H+. Podemos calcular agora o pH. Então, vamos ter o quê? Que pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log 3,6 vezes 10 elevado a menos 3. Temos isto aqui. Então, pH vai ser igual a quê? A menos o quê? Log de 3,6 mais log de 10 elevado a menos 3. Agora, pH vai ser igual a menos logaritmo disto aqui. Se formos extrair na máquina, aproximadamente 0,6. Aqui, menos 3. Então, vamos ter o quê? Que pH vai ser igual, neste caso aqui, a menos 0,6 mais 3. pH vai ser igual a 2,4. Temos aqui o pH. E temos aqui o exercício número 4. 4 diz o quê? Qual é o valor do pH neutro a temperatura de 55 graus se o valor de kW for 5 elevado a menos 14? Então, aqui o primeiro passo é saber qual é a condição para que uma solução seja neutra. Se nós queremos um pH neutro, temos que saber qual é a condição para que a solução seja neutra. E não sabemos que a condição para que uma solução seja neutra qual é? É que a concentração de íons H+ seja igual à concentração de íons OH-. Essa é a condição de neutralidade. E vamos buscar aqui o produto iônico da água, que é dado por essa expressão, concentração de íons H+, vezes o que? A concentração de íons OH-. Bom, aqui vimos que no equilíbrio essas duas concentrações são iguais. Então, nessa expressão aqui, podemos substituir essa concentração por H+. Por quê? Porque é tudo igual. Então, ficamos com KW igual a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons também H+. Por quê? Porque esta concentração é igual à concentração de íons H+ no equilíbrio. Então, podemos substituir isso aqui por H+. Então, ficamos aqui com KW igual a concentração de íons H+ ao quadrado. Agora, é simples. O valor de KW já nos dão aqui este aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 14 igual à concentração de íons H+ ao quadrado. Concentração de íons H+ vai ser raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado, neste caso, a menos 14. Então, fazendo esta raiz quadrada, concentração de íons H+, ficamos aqui com 2,23 vezes 10 elevado a menos 7. Ficamos com isto aqui. Então, pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log de 2,23 10 elevado a menos 7. Isso aqui. Então, pH vai ser igual a aproximadamente 6,65. Temos mais ou menos isto aqui. Bom, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula, e até a próxima
aula.